Opa, tudo certinho com você? Aqui é o canal do Gibão. Eu sou Gilberto, jornalista. Espero que você goste do conteúdo dos vídeos. Se gostar, peço que possa se inscrever, dar uma força pro canal e compartilhar, ok? Opinião, história, jornalismo, de tudo um pouco. Há bons anos, eu estava num sebo e apareceu esse livro aqui, ó. BNDES 50 anos, histórias setoriais. Um livro que foi produzido em 2000, finalzinho de 2001, 2002, um livro que retrata a história de 50 anos da instituição BNDES. Então vamos lá. O banco foi criado em 1952, uma instituição, foi criada pelo governo federal, uma instituição financeira que naquela época a intenção era o quê? Pensar, compreender e financiar setores específicos que pudessem fazer o Brasil crescer. Crescer como nação e como nação competitiva. Então, essa foi a intuição do BNDES. Compreender a dinâmica da economia brasileira, pensar setores específicos, os principais que realmente impulsionariam o Brasil, que colocariam o Brasil, setores que fariam o Brasil crescer e também se tornar competitivo. Lembrando que 1905, primeira metade dos anos 50, governo ainda Vargas, uma população muito rural, industrialização, lembrando que o pós-guerra, industrialização totalmente no começo, ainda na gênesis, tudo atrasado. Então, uma industrialização, portanto, atrasada, e foi a partir dos anos 50 que realmente o Brasil deu os primeiros passos em diferentes setores. Tanto é que o livro fala histórias setoriais. Um livro produzido pelo governo sempre vai ter ressalva. Você não pode confiar em tudo que você vai ler ali. Mas esse livro traz uma perspectiva econômica muito bacana do Brasil. E hoje, outros dias, fica para outras histórias. Mas hoje eu vou dar um recorte no setor, no complexo automotivo. Portanto é isso. Mas antes disso, olha os setores que foram prioridades assim que o BNDES surgiu. Olha lá, ó. Setores específicos: siderúrgica, petroquímica, transporte ferroviário, celulose e papel, bens de capital, agroindústria, setor complexo automobilístico, comércio e serviços, eletrônicos, telecomunicações, indústria têxtil, energia, infraestrutura urbana e social. Esses foram os principais setores que o banco pensou, compreendeu e também financiou por meio do governo federal o desenvolvimento desses setores, ok? Agora vamos para o complexo automotivo, o setor automobilístico. Na primeira metade dos anos 50, se você vê nas grandes capitais, tipo São Paulo principalmente, Rio, você vai ver muitos carros e também caminhões. Mas o que acontece? Naquela época já existiam unidades da Ford e da GM, mas elas montavam veículos a partir de kits importados. E ela tinha unidades aqui, portanto vinham as peças e as concessionárias, essas montadoras montavam o veículo aqui. E a partir daí é o que ocorria até a primeira metade dos anos 50. Após 1956, que foi assim que o BNDES foi sendo ele foi realmente se desenvolvendo, essa instituição, e falando, claro, do setor automobilístico aqui, que é o que eu vou frisar, surgiu o grupo o grupo executivo da indústria automobilística GEA. Ó, presta atenção, esse grupo aí foi importante, hein? 1956. Esse grupo, formado por inúmeros executivos de outros órgãos do governo, de diversos órgãos do governo, se concentravam ali, no GEA, para dar todo o direcionamento que a indústria automobilística no país teria a partir de então. E
o GEA ele bate o martelo, se aprovava, se não aprovava, se aprovasse ele iria financiar, se não, não. E aconteceu que a partir de então, a indústria foi, no governo JK, a indústria realmente ela foi crescendo gradativamente. O, já após 57, ela financiou a FNM, a gente falava FNM, né? A VMAG, receberam aportes do banco do BNDES. Agora, o que acontece? Com tantas, como eu citei, com a montagem de veículos no país e, e, a, e essa entrada de tudo que formava um veículo, seja ele veículo de carga, caminhões, ônibus ou veículo de passeio. Tudo isso daí afetava na década de 50 a balança comercial. Então o que o governo teve uma atitude, ao meu ver, muito certa, que foi o quê? Ele não tinha muita intuição de formar indústrias nacionais para a indústria do automóvel. Mas ele queria trazer as indústrias estrangeiras, mas ao mesmo tempo ele ia dar aportes para essas indústrias formarem novas unidades no país, mas nesta sequência, lembrando que até então só existia o setor de autopeças para reposição, mas o governo com o BNDES foi financiando de forma que a Volkswagen foi a primeira a aceitar o projeto, formar novas unidades no país e fabricar veículos a partir de uma certa nacionalização, que o governo fala que por volta de 1960 atingiu 90%, acho que isso é muito. Mas o fato é que, realmente houve uma nacionalização, o setor de cresceram muito, surgiram muitas empresas de autopeças entre 1957 para frente, e trabalhando em conjunto com essas montadoras estrangeiras que vieram operar no Brasil. Após a Volkswagen foi a primeira, a Kombi foi o primeiro veículo. Depois vieram outras grandes empresas na sequência da Volkswagen. A gente vê a Scania com caminhão, a Toyota, a Ford e a GM de fato, como eu já citei, que já tinham as unidades, mas elas já tinham unidades aqui, mas a partir de agora fabricando realmente veículo no país. Uma forma de trazer uma empresa estrangeira para cá, mas, claro, nacionalizando o produto que ela elabora, no caso, o veículo. Seja veículo, bens de consumo, veículos, ou bens para construir o país, que no caso foram os veículos de carga. A partir de então, um detalhe interessante, deixa eu ver se não faltou nada aqui. Uma coisa que é interessante, que é muito citado nesse período, eu espero que o vídeo não fique muito longo, mas vou tentar ser sucinto. Lembrando que no final dos anos 50, o transporte no país era por meio rodoviário, e o que mais prevalecia eram os caminhões. E o transporte por meio ferroviário ou aquaviário era totalmente sucateado. E olha que as estradas até hoje são, hein? Mas para você ter uma ideia, as estradas eram o melhorzinho caminho para o transporte, falando de forma interna aqui. E, de acordo com outros especialistas, houve um lobby das montadoras estrangeiras para investir nas estradas também, justamente para que as empresas do setor automobilístico pudessem cada vez mais vender veículos. Aí aconteceu, após isso, surgiu eu vou tentar aqui dar deixa eu ver se eu acho aqui um detalhe interessante, que foi o seguinte, ó, olha só, como é que já deu um movimento, ó.
Em 1957, 30.9 mil vendas de veículos. Aqui, acoplando todos, carros e caminhões e ônibus. Em 59, de 30 mil pulou para 96,7 mil em 59, ou seja, 57, 30,9 mil, em 59 foi 96,7 mil e já em 62, 190 mil. Olha que crescimento expressivo, hein? É interessante. Por isso que eu falo, por isso que eu quis citar neste vídeo aqui, a história da indústria automobilística sob uma perspectiva econômica, que é interessante, né? E o que acontece? Mas nesse período ainda, os caminhões tinham prioridade, não pode esquecer disso. Assim foi caminhando para os anos 60. E nos anos 60, embora a indústria vinha crescendo, com a entrada do regime militar e também afetando diretamente a economia, houve um sistema de crédito totalmente restrito. Crédito esse que foi restrito até, começou por volta de 64, foi até 66, 67. Aí as vendas caíram, muitas empresas de autopeças fecharam, e o governo, que também naquele período ele queria ter controle, porque até então, também lembrando um fator interessante, que foi o quê? O governo queria trazer as empresas para o Brasil, isso desde a formação, mas ele queria desembolsar um montante para a construção de novas unidades, para todo o aparato para a produção de novos veículos, mas o governo na época também queria que as empresas também entrassem com aporte financeiro. Elas recusaram. Mas por volta desse ano de 66, houve uma pequena queda. E o que aconteceu? Muitas empresas do setor de autopeças fecharam e as empresas que prevaleceram, a maior parte, foram empresas estrangeiras. E as de capital nacional aqui, só 6. Eram muito mais. De 20 que tinham, mais ou menos, ficaram só 6. Ok? Então deixa eu dar meus dados aqui. Agora nós vamos para uma outra parte super interessante, lembrando que por volta de 67 aconteceu um outro fator interessante também, que foi o seguinte: o GEA, Grupo Executivo o Grupo Executivo que eu acabei de citar, que surgiu em 56, foi substituído, passou por 2 outros nomes. Olha lá, ó. O GEA foi substituído pelo Grupo Executivo da Indústria Mecânica, GEMEC, e já em 69 foi GERMOT, Grupo Executivo da Indústria Automotora. Entre 1900, mas foi interessante aí, a partir entre 67 mais ou menos, principalmente 68, até 73, com essa nova formação que deixou o GEA e entrou esses 2 novos grupos executivos criados pelo próprio governo, o BNDES, para pensar, financiar todo o setor automotivo, dar continuidade ao que já havia começado lá nos anos 50 no governo, principalmente de JK, né? Aceleração do crescimento. A partir de 67, 68 até 73, a indústria automobilística, o governo criou instrumentos de financiamento, lembrando que teve um milagre econômico. E foram muitas vendas. A indústria automobilística, as vendas aumentaram 8 vezes, em torno disso, enquanto a de caminhões e ônibus mais ou menos 4. Tem até os dados aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, mas acho que eu não vou ter aqui. Mas foi isso, aumentou muito as vendas de veículos. E já chegando em 73, 74, o que aconteceu? Surgiu a crise do petróleo lá no Oriente. A partir de então, o governo decidiu
é, apoiar o banco, a unidade BNDES, a instituição, decidiu apoiar. Os anos 70 ela teve uma... é, mudou um pouco a coisa, por quê? É interessante, com a crise do petróleo, até então carros gastões, que eram normais, porque a, a gasolina era relativamente barata. Com a crise do petróleo, os veículos que eram os famosos gastões, principalmente lembrando aí Ford e Chevrolet antigo, passaram a ter uma venda totalmente reduzida. E também pouco aporte do governo. O governo parou de apoiar esse tipo de veículo. O governo foi apoiar o quê? Veículos menores, com motores econômicos e ao mesmo tempo caminhões e ônibus a diesel. E ainda nos anos 70, o governo também foi investir em combustível alternativo, que foi o caso do Proálcool. E gastou muito o governo, quando eu falo governo é a própria instituição BNDES. O governo entrou com muitos recursos para financiar o Proálcool e também a entrada da Fiat, por volta de 1974, 75. A Fiat que ia desenvolver lógico, era uma novidade. Lembrando que tinha um caminhão Fiat também, né, que circulava muito aqui no Brasil, eu lembro até nos anos 80. Mas a Fiat veio com uma nova promessa de veículos inovadores, super econômicos. Naquele momento era o que o governo queria. E o governo desembolsou, o banco desembolsou muitas verbas para trazer a Fiat para cá e montar unidades em Minas, né? E o que acontece? E deu certo, porque a Fiat explodiu nos anos 70, né? Até que teve uma... Eu me lembro de uma propaganda que o Fiat era super econômico, foi o 147 que surgiu em 76, 77, ia de uma ponta a outra na Ponte Rio-Niterói. Uma propaganda que ficou muito... foi muito... fez muito sucesso naquela época, enfim. Aí tinha Corcel, tinha os carros econômicos daquele tempo e os próprios Volkswagen tradicionais. Nos anos 70 também, o governo passou o quê? Havia também uma espécie de monopólio na indústria de chassis, seja para veículos leves ou ônibus, caminhões. Então, o governo passou a dar incentivo a empresas nacionais que pudessem fabricar chassis aqui. E também ele trabalhou com o sentido de horizontalizar, isso em todos os níveis, tanto para montadoras quanto essas empresas, para gerar mais empresas. Lembrando que no sentido horizontalizar é o quê? Uma empresa não fabrica tudo, ela deixar outras empresas atuarem juntas com ela. Então todo mundo ganha. A ideia do governo foi bacana nesse sentido, horizontalizar a indústria do setor automobilístico como um todo, mas principalmente também a de chassis, que isso daí dava problemas para o governo, também afetava a balança comercial naquele período, porque era muita importação. Tá ok? Então assim, foi um breve histórico do setor automobilístico de uma perspectiva econômica. Agora eu vou ver mais algum detalhe aqui que eu não passei para você. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui. Então, aí a gente pega também, nos anos 80, houve uma estagnação no começo. A gente lembra que teve uma inflação muito grande, foi considerada uma década perdida, a década de 80, muito facilmente falado isso. E no começo dos anos 80 houve uma pequena uma estagnação. Depois o governo voltou a financiar veículos,
Mas foi somente a partir de 1990, a década de 80 não foi tão lá essas coisas, mas foi a partir de 90, 91 que o governo passou, lembrando que lá nos anos 50, após o GEA, o governo também, que eu não citei lá, mas eu vou citar agora, não citei no comecinho do vídeo, o, o governo naquela época, ele começou a pôr tarifas para importação, isso lá nos anos 50, depois do GEA, do surgimento dele. Tarifas para importação, peças que poderiam ser produzidas aqui, ele foi cortando tudo naquele período, para nacionalizar o produto veículo, no caso. Tudo que é importação foi brecando, importação, colocando tarifas. Já nos anos 90, o governo Collor, houve o inverso disso. O governo foi baixando tarifas, tudo que foi nesse sentido. E foi abrindo para as importações. Abrindo para importações, e também o Brasil exportou nesse período, né? Mas houve um crescimento significativo na indústria automobilística no Brasil na década de 90. Lembrando que, porque até então estava estagnado, pegando a década de 80, a produção, se não me falha na memória, era de 1 milhão de veículos lá em 70, estava a mesma coisa, lá por volta no final dos anos 80. Já na década de 90 a produção aumentou significativamente. Este livro ele termina até 2002, lembrando que de 2002 para cá houve um salto gigantesco no setor automobilístico do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista econômico. Mas naquela época também, nos anos 90, o governo também estava incentivando muito o aumento de tecnologia, incentivando com aporte, com todo tipo de aparato para que as empresas desenvolvessem produtos melhores, competitivos. Então houve isso nos anos 90. E eu acredito que a década de 90 realmente foi um salto da indústria automobilística, né? Por quê? Porque até então existiam as marcas tradicionais aqui. O que o Collor falou, a gente não pode negar que era verdade, né? Ele falou assim que na época o que tinha no Brasil eram carroças. Eu não vou... Pegando um gancho do que ele falou, é o seguinte, de fato, os veículos até então, as 4 marcas tradicionais, Fiat, Ford, GM e Volkswagen, até então as marcas eram estagnadas, porque elas não ligavam muito para evoluir tanto. Por quê? Elas sabiam que dominavam o mercado, mas a partir dos anos 90, que houve muito produto importado aqui, muita coisa que entrou no Brasil, elas tiveram a competitividade, sempre foi uma coisa muito boa para o consumidor, né? Então aí não entra só a questão do agente financiador, no caso o BNDES, para o setor automobilístico, mas também a competitividade fez com que as empresas elaborassem produtos melhores, chegando ao consumidor, um produto melhor. Então a década de 90 foi um salto muito grande na indústria automobilística, com certeza. Muito bem, eu tenho aqui um detalhe interessante nesse livro aqui também, que eu vou falar para você. O vídeo é um pouquinho comprido, mas vamos lá. Também na década de 90 houve o acordo automotivo, né? Na década de 90 também houve uma coisa interessante, que foi o acordo automotivo. Para impulsionar a indústria, esse acordo falava o quê? Foi um acordo no sentido de que a concessionária ia obter menos lucros, as montadoras, o setor de autopeças. Então vamos lá. Aqui, ó. A Câmara Setorial Automotiva firmou-se entre o governo, os trabalhadores e o setor privado o acordo automotivo, no qual foi traçadas diversas metas para o setor. Entre elas, a redução da carga tributária IPI e ICMS, a redução de margens de lucros das montadoras, dos fabricantes de autopeças e das concessionárias, a redução de preço dos automóveis, a manutenção do emprego, a ampliação do financiamento para caminhões e ônibus e a implementação de financiamento para carros de passeio. O acordo automotivo previu a produção de 2 milhões de veículos no ano 2000
e investimentos de 20 bilhões de dólares no período, sendo 10 bilhões nas montadoras, 6 bilhões de dólares, no caso, nas empresas de autopeças, 3 bilhões de dólares em fundições e forjarias e 1 bilhão nas fábricas de pneus. Então, neste vídeo aqui eu trouxe falando um pouquinho sobre esse livro. Tem um conteúdo muito bacana. Volto a dizer, um livro que foi produzido pelo governo. A gente não pode confiar em tudo que está aqui, mas traça um perfil econômico muito legal, e eu espero que com esse vídeo aqui, ó, eu espero ter trazido um conteúdo para você que é diferente. Por quê? Porque história do setor automobilístico é o que mais tem, setor automotivo é o que mais tem no Google, no YouTube. Então, quem faz conteúdo para a internet tem que trazer algo diferente, e eu acho que esse livro aqui ele dá uma perspectiva muito bacana. Espero que você tenha gostado. Lembrando que eu vou só finalizar com uma opinião pessoal aqui. Só beber minha aguinha aqui, ó. Na minha opinião, dos anos 90 para cá, houve um salto muito grande tecnológico na indústria automobilística. Você já notou que os carros não apodrecem mais? Já notou que os motores atingiram uma longevidade muito maior? Claro, desde que com cuidados devidos. Então o que acontece? Houve, de fato, um avanço muito grande nos veículos no Brasil da década de 90 para cá. O que foi traçado, todas as metas traçadas pelo governo em parcerias com os setores envolvidos, que eu citei, de fato deram, ao meu ver, deu muito positivo. Já nos últimos anos a coisa anda, os veículos foram melhorando de forma significativa, porque tem aquela coisa, né, de culto ao passado. Antigamente as coisas duravam muito, antigamente era isso, era aquilo. Não era. Você pegava um carro antigamente de 10 anos, você pegava um carro um carro foi fabricado lá para 1972, você tinha um carro em 84, por exemplo, 87, vai. Eu lembro que meu pai tinha, já eram veículos podres, davam problemas em parte elétrica. Hoje a tecnologia avançou muito, veículos que não têm podres mais, os componentes eletrônicos muito mais duráveis, estamparia e suspensão tudo aprimorada. É a tecnologia que foi evoluindo, é lógico. A tecnologia evoluiu para todas as áreas, o setor de automotivo não seria diferente. Mas a gente está recortando aqui a década de 90, que foi um salto muito grande para o Brasil. Como eu citei aqui, de acordo com o livro, o BNDES teve um papel muito grande não estou puxando o saco, eu não ganho nada com isso, não sou daqui, mas ele teve um papel fundamental também em desenvolver todos os setores principais da dinâmica da economia brasileira. E o setor de veículos, seja bens de consumo, carros de passeio, bens na verdade não é bens de construção, tem até a linguagem técnica aqui, ó, que é o que? É os bens de... Deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui. Bens de produção, que no caso seria caminhões, já ônibus não sei se encaixa nisso. Mas enfim, eu vou finalizando o vídeo aqui dizendo uma coisa. Automóveis evoluíram muito, sempre, você vai ouvir, é lógico, no Brasil você paga muito caro e quem constrói o veículo, houve sim uma evolução muito grande no produto veículo, seja carros, ônibus, caminhão, mas claro, no Brasil você paga caro e o veículo daqui, que é exportado, tem componentes muito melhores do que os direcionados ao consumidor brasileiro. Isso é óbvio, claro, mas o produto, o veículo em si, evoluiu muito. Anda desevoluindo nos últimos anos com esse complexo eletrônico. Imagina isso aí quando ficar velho, hein? Isso aí vai ser um pepino, hein? Vai ser muito complexo eletrônico em veículos nos últimos anos. Mas isso é para um outro vídeo, para uma outra história. Quem falou aqui foi o Gilberto, canal do Gibão, jornalismo, história, opinião.
Cada vídeo é uma coisa aqui. Esse foi comprido, mas espero que você tenha gostado. Um abração.